Palminha, 1, 2, 3 e... Ah, que bonitinho. Mano a Mano de hoje é de jogadores que estão na seleção brasileira ou que têm sido convocados. Aí a gente pegou aqui a última escalação. O Klopp está se coçando e a câmera está balançando. A última convocação do Tite da Copa América, aquela seleção ali campeã em 2019. E aí a gente só trocou porque o Neymar não foi, né? Aí a gente colocou o Neymar porque naturalmente o Neymar é sempre convocado pelo Tite. E aí a comparação que a gente faz aqui é com jogadores que neste século não participaram de Copas do Mundo com a seleção brasileira. E que pra muita gente são injustiçados por isso. Que mereciam, que deveriam ter participado de alguma Copa do Mundo. Então a gente já começa aqui, e esse é um nome sempre citado, o Fábio. Que muita gente acha que deveria ter mais chances na seleção brasileira. Fábio ou Alisson, que é o atual goleiro do Brasil, Vitor Sérgio? Então, se a gente pegar aqui um critério de ápice, né? O ápice do Fábio é até difícil da gente dizer quando foi, né? Porque ele ficou jogando, agarrando muito bem durante muito tempo. Mas eu acho que o fato de ter ido para a Europa e ter estado no nível que ele esteve na última temporada, eu acho que o melhor Fábio, eu acho que ele perderia para o Alisson atual. Então eu voto no Alisson. Boa. Formiga, você vai de quem aqui? Eu vou de Alisson porque assim, o Alisson tem um recorte menor, mas é um recorte sempre muito bom, né? Assim, quando é que o Alisson esteve mal? Né? Não tem o Alisson mal, tem o Alisson pouco conhecido e cornetado pela ignorância, né? Assim, não conheço, logo acho ruim. Que é, mal comparando, o Alisson é a nossa coxinha de jaca, né? Então ele... Eu vou botar no Alisson, que assim absurdo, como botei na coxinha de jaca, né? Chique, você ia botar na coxinha de jaca. O Alisson vai ligar para esse programa para reclamar de ser comparado com a coxinha de jaca. Eu acho que assim, o Alisson tem tantos recursos quanto o Fábio. A coxinha de jaca. A coxinha de jaca tem muitos recursos também, pode ser feito com farinha de mandioca, farinha, enfim, orgânica, tem um monte de opções. E pode ter pimenta, sem pimenta, várias possibilidades. Mas o Alisson, ele tem, acho que todos os recursos que o Fábio tem e mais a questão do jogo com os pés. Não é a sua especialidade, mas o Fábio com os pés, ele é um pouco problemático, né? Pra quem não sabe por que a gente tá falando de jaca aqui, no último Mano a Mano que a gente fez, a gente tem um Mano a Mano aleatório. E aí foi bolinha de queijo contra coxinha de jaca. Não, foi bolinha de queijo contra coxinha. Só que aí o Formiga... aí o Formiga resolveu dizer que a coxinha de jaca é melhor, inclusive, do que a bolinha de queijo. Então assim, não dá. E do que a coxinha não teve nenhuma tradicional. condição. Inclusive, vale você assistir. Vale você assistir para você se sentir constrangido pelo Formiga. Vai lá. Você deveria, depois de assistir, experimentar, que é o básico, né? Para cornetar, como a nossa produtora quer experimentar para cornetar com embasamento. Os dois figuras aí estão cornetando sem nunca ter experimentado uma coxinha de jaca na vida. Eu sou péssima porque eu realmente pra comida experimento poucas coisas. Agora já tô um pouquinho melhor. Quem sabe um dia, Formiga, você leva uma coxinha de jaca no experimento. Eu vou de Alisson também. Acho que o ponto aqui pra mim é o jogar com os pés. O Alisson tem essa capacidade e o Fábio não tem a capacidade que o Alisson tem. Então pra mim aqui o Alisson ganha meu voto por isso. Rafinha ou Daniel Alves? Bruno Formiga. Pra mim é Daniel Alves bastante coisa, né? O auge na regularidade, na técnica, na característica, acho que em todos os aspectos. Muito bem, vamos deixar claro aqui que quando a gente vota no outro, no caso, não no que não foi convocado, a gente pode continuar achando que ele foi injustiçado, tá? É só porque na comparação aqui a gente acha o outro cara melhor, que pra mim aqui é o caso. Eu posso achar o Rafinha injustiçado por não ter participado da última Copa do Mundo, mas o Daniel Alves pra mim é melhor. Poderia mas ter aqui não é nem o caso. Inclusive, uma Copa do Mundo não teria problema nenhum. Assim, alguns que a gente vai citar aí poderiam ter jogado Copas juntos. Poderia mesmo. Caras que são da mesma geração e foram injustiçados juntos e poderiam ter ido juntos, e caras de gerações diferentes que podem ser ou não injustiçados aí. E você, o Vitor Sérgio, vai de quem aqui? O Rafinha poderia ter ido para 14 e o 14 poderia, né? Mas ok. Em 2018 difícil entender o Rafinha não ter ido. É difícil entender, difícil você embasar, especialmente após o corte do Daniel Alves. Mas aí até considerando a carreira Daniel Alves, considerando o momento também o Daniel Alves. Você vai dizer, mas o Daniel Alves não tá jogando de meia. Ok, mas a seleção que a gente está usando, ela se baseia na Copa América, em que o Daniel Alves foi lateral e foi o melhor
jogador da competição. Não foi o melhor lateral, só foi o melhor jogador. Então, Daniel Alves. É o tamanho da influência dele no time, né? Acho que mostra muito durante a Copa América. Alex ou Marquinhos, Vitor Sérgio? Você vai de quem? Então, se fosse o melhor Alex com o Marquinhos de hoje, eu voto no Alex. Muito bem, e você, ô Formiga? Pois é, essa disputa ela é bem boa, né? A gente tá falando de um zagueiro muito seguro, duro, mas com um senso de antecipação muito forte, um jogo aéreo bom, bola parada, né? Fez alguns bonitos gols de falta na carreira. Acho que no geral o Alex tem mais valências que o Marquinhos, por mais que o Marquinhos seja talvez um zagueiro mais legal de ver jogar, né? Assim, um passe mais apurado e tal, mas eu acho que o Alex se adapta a mais situações e a times diferentes, né? Ele jogou em vários contextos diferentes e foi bom em praticamente todos eles, né? O Alex zagueira mais do que o Marquinhos. Eu acho que o Marquinhos é mais técnico. Isso. Mas o Alex, ele sabe chegar mais firme do que o Marquinhos e em alguns momentos isso é bem importante, bem necessário. Mas eu vou votar no Marquinhos, porque a técnica aqui vai prevalecer para mim. Mas foi 2-1, o Alex venceu essa. Dedé ou Thiago Silva, ou Formiga? Eu acho que é Thiago Silva, assim, quase sempre. Porque se você for pegar assim, o auge do Dedé, em 2011, também era talvez a melhor versão do Thiago Silva. Então, ele estava entre os melhores zagueiros do planeta, né? E ele, desde quando foi para a Europa, tem um pouco desse status já há um bom tempo. São zagueiros de características diferentes, mas acho que o Thiago Silva com um passe bem melhor, com um poder 1 contra 1 também muito bom. O Dedé tem discussão se ele for o melhor jogador da época dele no Brasil, né? Que eu, por exemplo, acho que o Anderson Martins, que jogava com o Dedé no Vasco, naquele Vasco era melhor do que o Dedé. E eu tenho torcedor do Vasco que acha o contrário. Mas o Thiago Silva sempre foi o melhor da sua zaga, né? Thiago Silva e alguém, era Thiago Silva. Então, pra mim, é o Thiago. Pra você, o VS, Dedé ou Thiago Silva? Só avisando, a gravação foi interrompida aqui por um dinossauro, mas o dinossauro já foi embora. Não vi esse momento. Mas vai estar na... Fecha Coisa aqui, querida. pode fechar aqui, papai. Obrigado. São os desafios do home office. Compra uma placa, eu acho Vitor que seja um Oner, porque resolve. Compra uma placa, pô. Não, a criança vai respeitar muito, né? Vai sim. Vai respeitar pra caramba. Mas cara, eu acho que o Dedé, ele teve o auge do Dedé ali, assim, ele teve anos espetaculares. E eu acho que o auge do Dedé ainda é pior do que o Thiago Silva hoje, assim, né? Então a gente está comparando aqui, a gente está sendo meio canalha com a seleção atual, porque a gente está colocando o hoje contra o auge desses caras aí, né? Quase todos já pararam. Então, mas eu acho que o auge do Dedé, ele ainda perde pro Thiago Silva hoje. Então, por isso eu vou votar no Thiago Silva. Eu acho o Thiago Silva um dos melhores zagueiros do mundo nas últimas temporadas. E nas últimas muitas temporadas. Então, pra mim é o Thiago Silva com muita tranquilidade aqui. Felipe ou Alexandro? Ô, Vitor Sérgio, você vai votar em quem? Lembrando, pegamos como base aqui a seleção campeã da Copa América do ano passado, tá? A única alteração que a gente fez aqui foi o Neymar. O resto é o mesmo time. Mas o voto acho que serve pro Alexandro e serve pro Renan Lodge, que foram os que foram convocados da última vez, né? Cara, o Felipe foi um dos jogadores mais técnicos desse século. Jogou muita bola. Ali da metade da década passada para frente ele estava jogando mais no meio campo, mas na metade para trás ele jogava de lateral. E era um lateral, assim, o Alexandro, não sei, de futuro é difícil de falar, mas eu tenho muitas dúvidas que algum dia o Alexandro jogue perto do nível que o Felipe jogou. Então, para mim, Felipe. Eu não sei, eu acho que o Alexandro já... Eu esperava mais até do Alexandro, e não tô nem dizendo aqui que é uma decepção, que ele não joga nada, não, nada disso. Mas eu esperava mais do Alexandro, porque eu acho o Alexandro bem técnico. Eu esperava que ele mantivesse uma evolução, né? Isso. Ele foi bem no Porto, aí fez uma primeira temporada muito boa na Juve e depois não continuou subindo. Perfeito. E o Felipe, eu acho... Pra mim é difícil, tá? Jogar nessa posição de lateral e ser... quase que encantador, assim. E o Felipe era um cara muito inteligente em campo. E isso, pra mim, ganha muitos pontos. Então, é o meu voto também, Felipe. Felipe ou Alexandre, Formiga? Pois é engraçado, esse movimento que o Felipe faz pro meio campo, né? Ele jogou bem no meio, mas você tinha gente melhor que o Felipe no meio. Ele foi para um lugar de uma concorrência muito cruel,
Jogou muito no Flamengo, por exemplo, de momentos de comparação com Garrincha, né? De parar na frente do... Naquele momento... Campeão da Copa América, né? Isso. Ele estava na lista da Copa América de 2004. Muito por isso, né? Mas eu acho que se ele tivesse ficado na lateral, ele teria tido mais chances de ser um contraponto ao Roberto Carlos e caminhar os dois na seleção, com estruturas diferentes, assim, dependendo do desenho do jogo, poderia ser o Felipe no jogo. O Felipe ele tem técnica, encantamento, ele poderia ser um lateral com menos explosão talvez, mas que o Marcelo é até hoje. Um lateral driblador, um lateral construtor. O Felipe poderia ter sido esse cara, ele escolheu outra coisa e talvez tenha sido uma escolha equivocada, eu acho, assim, de plano de carreira, mas... Enfim, pensando em seleção, sem dúvida. O tempo não volta, né? E outro cara que poderia ter estado aqui também, mas eu acho que o Felipe é mais emblemático para as pessoas, até porque esse cara é mais do século anterior, mas dos dois, né? O Serginho era o cara que poderia estar disputando aqui. Ele meio abriu mão da seleção, ficou de saco cheio de nunca ser lembrado e tal. Mas eu vou votar no Felipe aí, cara. Não tem disputa. O Felipe acho que teria briga com esses outros injustiçados. Tipo assim, Felipe e Serginho, eu acho que daria uma boa briga. Mas Felipe e esses caras... A final antecipada, né? É a final antecipada, é isso. Flávio Conceição ou Casemiro, ô Formiga? Já aviso vocês que não foi muito fácil da gente decidir o nome do Flávio Conceição aqui. A gente tinha outras figuras aí que a gente podia pensar, né? Lembramos do Marcos Assunção e tal, do Lucas Leiva e tudo. Mas o Flávio Conceição, assim, jogou no Real Madrid, foi um cara que jogou muito bem a carreira inteira. Foi convocado para a Copa de 98, foi cortado, então ele já era um selecionável, um copável, mas não rolou ali em 98. E em 2002 ele poderia ter ido, estava no Real Madrid, estava jogando um ótimo nível e tal. Sempre foi um volante com qualidade, né, de condução de bola e tal, um cara que tinha categoria e tal, mas eu acho que em termos de estrutura de time, o Casemiro cobre mais campo, passe longo, finalização de fora da área, ele pode não ter a condução do Flávio Conceição, mudança de direção e tal, mas acho que em todos os outros aspectos vai dar Casemiro. Pra você, Vitor Sérgio? É por aí, cara. Se você fizer aí um scout, talvez a agilidade do Flávio Conceição ganhe do Casemiro. E só. O resto, o Casemiro, tanto é que o Flávio Conceição nunca foi no Real Madrid titular absoluto. O Casemiro não só é titular absoluto, como é considerado peça fundamental do esquema. Casemiro. Exato. E da seleção também, né? Acho que é uma peça e da seleção também importante, percebemos quando ele esteve fora. O jogo com a Bélgica manda um abraço. Exatamente. Deixa, assim, uma pequena lembrança da importância do Casemiro. Djalminha ou Arthur, Vitor Sérgio? Rapaz, coitado do Arthur, né? Porque vem num momento que ele tá mal pra caramba na seleção, acho que ele nunca jogou o que jogou no Grêmio. E o Djalminha, mas acho que nem o melhor Arthur, né, Ovés? Não, então, mas o melhor Arthur, talvez você pudesse falar, você pudesse votar numa... é uma função muito diferente, o Djalminha, embora ele... Se você exigisse, talvez, o Djalminha de ser um jogador de meio campo distribuidor, né? Porque o Arthur, ele nunca marcou tanto assim, né? Nem nos melhores momentos. Mas se você exigisse dele de ser um volante distribuidor, o Djalminha faria isso também. Mas até é ruim comparar, porque o Djalminha é um dos jogadores mais fantásticos que a gente teve nesse século, sem dúvida nenhuma, Djalminha. O Arthur pra marcar é mais fechar espaço meso, né? Não mais é ocupar, né? Fechar a zona dele, né? Ocupar a zona dele. Exatamente, exato. Não é o cara de chegar junto, de estar ali notabilizado como um grande marcador. Djalminha ou Arthur, ou Formiga? Eu acho que é muito por aí. O VS fez um raio-x bem bom de que acho que o Djalminha poderia fazer um papel de ritmo de meio na mão de um técnico, assim, tipo, na mão de um Guardiola. Acho que o Djalminha podia fazer um trabalho de mais, menos firula em alguns momentos e mais jogo. Em alguns momentos você vai fazer. Porque, vamos lá, o De Bruyne, mal comparando, tá? O De Bruyne não tem a habilidade do Djalminha, mas o De Bruyne na seleção belga, ele é um segundo cara, e no City ele às vezes é isso e às vezes é um cara de mais chegada, ele faz dois papéis. O Djalminha podia ter esse molde. Mas tem coisas que você não consegue dar pro cara, né? Tipo, o Arthur nunca vai fazer as coisas que o Djalminha fez. Eu acho que o Djalminha podia fazer coisas que o Arthur faz. Então eu acho que é muito nessa linha, eu vou votar no Djalminha. Por mais que eu acho, e lembrando, ele foi cortado de uma Copa por uma cabeçada, né, no técnico do La Coruña, ele era outro copável e acabou gerando espaço para mudanças por uma
enfim, uma personalidade um pouquinho forte demais. Mas eu acho que também as pessoas às vezes idealizam um Djalminha que podia ter sido mais constante. E não foi, chance ele teve. E muitas vezes não foi por culpa dele, porque optava por esse encantamento, às vezes em troca da performance, né? Enfim. Talvez o Djalminha seja muito do exemplo do que falava o Rivaldo, né? O cara falava assim, pô, eram raras pessoas que viam o jogo inteiro do Djalminha no La Corunha, por exemplo. E aí o cara via os flash, sim, e aí era só coisa espetacular. Então, né, mas não via o Djalminha os 90 minutos, talvez tivesse muito dessa quebra de ritmo. E sabe o que é uma loucura? Acho que... Sabe o que é, desculpa, Tainá, rapidinho, que é um gancho legal que o VS falou aí. Como o Djalminha foi distante mais cedo, né? Como o Djalminha ele foi embora mais cedo, e ficou esse distanciamento, fica essa história do jogador visto por flashes, né? Visto por melhores momentos. E o Alex ficou no Brasil durante mais tempo. Então aí tem essa imagem do sono, do não sei o que pro Alex, que é injusto, porque o Alex era mais participativo que o Djalminha, tem mais gols, mais assistência, mais tudo, e as pessoas botam o nome de Alex Sotan pro Alex, e o Djalminha passou ileso a isso. Mas ele cansou de sumir em jogos, é engraçado, né? Mas ele estava distante, num time de prateleira B, então ele era menos visto, e aí como você via só os melhores momentos, esse rótulo do sonolento nunca foi pro Djalminha. Foi bom ele ficar distante. O coitado do Alex ficava aqui sendo taxado de cara que sumia em jogos. É muito doido isso. Alex Sotan era um apelido que eu vou te contar um negocinho. As pessoas achavam que Alex dormia em campo e aí botaram esse apelido no Alex. Só uma coisa que os meninos falaram, acho que o VS falou, né, ou o Formiga agora já nem lembro mais, que o Djalminha poderia, quem sabe, fazer o que o Arthur faz, jogar a função, né, jogar um pouquinho mais recuado. Eu acho que até poderia, tá? Acho que teria a capacidade de fazer. Mas justamente pela personalidade dele, que vocês pontuaram aqui, eu acho que ele não ia gostar de fazer. Porque eu acho que ele queria justamente o encantamento, a coisa que a gente fala do Ronaldinho Gaúcho, ser lembrado muito pelo encantamento e tal. Eu acho que o Djalminha tinha também essa vontade de também ser lembrado por esse cara que encantava. Então, acho que ele não ia querer ser talvez esse cara. talvez num clube não, talvez para jogar a Copa do Mundo sim. Talvez Pode ser. Seja um ponto a se levar, né? Pode ser, verdade. Agora, aqui pra mim é o mais injustiçado, tá? Que é o Alex, que o Formiga já lembrou aqui, o Alex Sotan. Alex ou Coutinho, Vitor Sérgio? Então, o Alex, a gente tem na memória 2002, porque foi campeão, e aí fica a sensação, pô, o Alex, tiraram do Alex o título e tudo, como poderia considerar tirado de Djalminha também, mas o próprio Alex diz que mais injusto foi ele não ter ido em 2006, né? Quando era a melhor fase dele no Fenerbahçe, jogando muito e tudo. Então o próprio Alex fala isso, que do ponto de vista... Ele tem lá as coisas a dizer sobre o Filipão não ter levado, porque ele sempre disse no Noite dos Craques, disse no Arco André Reina e tudo, tá no YouTube aqui se vocês quiserem procurar. Mas ele acha que do ponto de vista de justiça, mais injusto foi ele não ter ido em 2006. Dito isso, cara, se você pegar a melhor temporada do Coutinho, não chega na melhor, no que o Alex jogou mais. Acho que o Coutinho, ele, pra mim, nesse momento, ele tá no rótulo decepção. Então, pra mim, é Alex muita coisa, e sem medo de ser saudosista, até porque não sou, e quando tenho tendência a ser, luto contra. Lembra do Formiga, né? Para orgulho de Bruno Formiga. Exato, lembra do Formiga pensando que ele ia te xingar. Você, Formiga, vai de Alex ou Coutinho? Não, eu acho que não tem nem disputa. O Alex foi muito mais jogador, acho que em todos os aspectos, assim, fazendo qualquer papel aí. Se botar ele mais recuado, mais avançado, até do lado, ele acho que ele vai fazer mais do que o Coutinho. E é isso, assim, o Alex acho que foi injustiçado em 2002 e em 2006. E é injustiçado com esse rótulo que a gente falou há pouco do Alex Sotan, do cara que era sonolento e Mas tal. acho que agora já não falam mais, né? Não falam que... Passado o tempo. Mas até 2003 tinha essa fama. No próprio Palmeiras ainda tinha gente que usava o termo, né? Mas ele fez uma Libertadores maravilhosa. Na Libertadores falavam. Antes do jogo que ele destrói o River na semifinal, falavam, não, Alex Sotan... Acho que ele tinha jogado mal no jogo em Buenos Aires, então falavam direto. Falavam muito. Mas eu acho engraçado porque ele parou de jogar e parou-se de dizer isso. Aí ninguém mais usa esse Mas aquele movimento que foi injusto. Assim, a aposentadoria também
Exato. Faz com que algumas injustiças sejam corrigidas e que as pessoas também esqueçam algumas críticas que faziam a vários. Esses dias no Twitter o Ícaro Caldas colocou uma reportagem sobre a seleção de 2002, antes da Copa de 2002, obviamente. Meu amigo, o que tinha de gente que hoje é tratado como sumidade, levando porrada da imprensa de torcedor é piada. Mas parou de jogar e ganhou, aí vira santo, né? Eu acho que aí, neste caso específico da Copa de 2002, ganhou. Aí sim, isso exato. Também muda tudo. Total. Agora vamos para um cara aqui que muita gente também acha muito injustiçado. E aí é nos últimos anos, tá? Por tudo que fez aqui no futebol brasileiro. Agora até saiu. Dudu, o problema é que é contra o Neymar. Dá pra fazer alguma coisa, Formiga, em algum momento, assim? Dá pra gente poupar o Dudu de mais críticas e votar só no Neymar mesmo, sem precisar justificar, que aí passa mais batido. Né? Mas, tipo, Neymar... Pra você então, também, eu não sei se é injusto o Dudu não ter ido pra Copa alguma. E no caso seria a de 2018, né? Não caberia de 2014. Então, eu não sei se é injusto ele não ter ido. Mas é injusto ele não ter sido testado, pelo menos, né? Então, eu acho que justifica o Dudu na nossa... Ele ter ganhado mano a mano com os outros. Dito isto, vamos passar à frente. Tá, então o Neymar já levou aqui. Mas, de novo, não significa que a gente não tá votando no cara, a gente não acha que ele foi injustiçado, tá? E nesse caso específico aqui, eu acho que os testes Dudu merecia mesmo. Amoroso e Gabriel Jesus, Vitor Sérgio. Rapaz, eu acho que assim, o Gabriel Jesus, eu acho que pegaram muito no pé dele lá na Copa o fato de não ter feito gol, assim. Eu acho que ali ele estava executando, e foi algo que apareceu, por exemplo, com o Zinho, né? Em 94, o pessoal, até o Galvão pediu desculpa no outro dia, foi no Esporte Espetacular, né? Ele falou, peguei pesado. É isso, né? Porque eu falar, não adianta, o Zinho, é que o Zinho não falou, não quis ver o Galeno, ele vai falar, fera, não reclama comigo, reclama com o técnico. Eu posso fazer mais. Eu tô fazendo o que ele tá me pedindo, acabou. Então, assim, você tem um pouco disso. Acho que tem um pouco do Gabriel Jesus, disso, mas o Amoroso foi um jogador, assim, diferenciado, cara. O Amoroso foi um jogador top. Então, se a gente fizer isso aqui de novo daqui a uns 4 anos... talvez meu voto mude, mas hoje é Amoroso. Eu acho difícil que esse voto mude, hein? Assim, eu gosto muito do Gabriel Jesus, tá? Mas ainda acho difícil que ele consiga vencer o Amoroso nessa parada. Pra mim, o Amoroso era muito técnico. Sobre o que eu disse o Vitor Sérgio de dizer, eu tô só cumprindo a missão. Também, pra falar um negócio desse, você tem que ter muito peito, né? Você tem que ter costas largas pra dizer um negócio desse. O Gabriel Jesus ainda era um menino na Copa de 2018. Muito dificilmente ele falaria um negócio e o Zinho não era protagonista em 94, né? Perfeito. Então ele ia falar, vou falar nada, tô quieto aqui, tô jogando e... Me deixa aqui, né? Se ele quer que eu fique fazendo enceradeira, eu vou fazer vou virar a fábrica da Black & Decker de enceradeira, mas vou fazer pra ser campeão do mundo, pô. Amoroso ou Gabriel Jesus, Formiga? Amoroso, um atacante que tinha a capacidade de gols do Gabriel Jesus, uma capacidade de gerar jogo, talvez até maior que o Gabriel Jesus, né? Um atacante muito inteligente, que poderia jogar com qualquer 9, como jogou várias vezes na carreira. Poderia ser ele o cara mais próximo do gol, ou não, né? O Jesus também tem um pouco disso, mas eu acho bem mais refino, bem mais coelhos na cartola, bem mais recursos, né? Acho o Amoroso bem mais jogador. Agora a gente vai com o injustiçado Elber contra o, pra mim, também injustiçado Firmino. Ele é convocado, ele vai pra Copa, mas assim, as pessoas criticam muito o Firmino, porque muda completamente o Firmino do Liverpool e o Firmino da seleção. E aí, por isso que eu tô dizendo que ele também é injustiçado. Mas você vota em quem, ô Formiga? No Elber ou no Firmino? Essa disputa ela é bem boa, cara. A gente tá falando de um jogador com números bem impressionantes no Bayern, principalmente, né? Depois vai pro Lyon, ali quando ele sai em 2000 e pouquinho, 2003, se eu não me engano. Mas o Elber poderia ter, por exemplo, estado no elenco, estado no grupo de 98, e poderia ter estado no grupo de 2002, assim, por exemplo. Já que você, não tem o Romário, eu poderia ter o Elber no banco de reservas, né, para ser uma referência. Mas tudo bem, escolheu-se levar o Luizão, e acho que, entre Elber e Luizão como jogador, eu não consigo nem comparar. Assim, eu acho o Elber muito mais atacante que o Luizão, mas ok, tinha confiança Para isso valeu a confiança do Filipão, né? Para levar o Alex não valeu o histórico, porque certeza que o Luizão pesou a relação.
No caso do Alex, não dá muito para entender. Mas nessa aí eu vou de Elber. E eu entendo que depende muito do que você quer pro seu time, né? Por exemplo, o Elber neste Liverpool talvez não fizesse o que o Klopp quer. E o Firmino naquele Bayern também talvez tivesse alguma dificuldade. É aquilo que a gente sempre fala de Casemiro e Busquets, né, em alguns momentos. Mas nessa comparação específica no pau a pau, com uma camisa 9 da seleção tem muito essa pecha, né? Tem que resolver jogo, tem que fazer gol e tal. Eu acho que o Elber jogando com o Neymar, cara, ele ia... Nossa, ele ia meter muito gol. Bom, então o Formiga votou no Elber. Eu vou votar no Firmino. Falei aqui mais cedo, quando a gente estava votando aqui em Felipe e Alexandro, óbvio que Felipe é bem melhor, mas eu falei de inteligência. E inteligência é uma coisa que pra mim ganha muitos pontos. E eu acho o Firmino muito inteligente jogando futebol. Ele pode não fazer tantos gols, e acho que na seleção, e por isso que eu falei aqui injustiçado, acho que na seleção as pessoas esperam dele um centroavante fazedor de gol. Ele não é este cara. E aí acho que tem um pouquinho do Tite também na responsabilidade aí nessa história. Mas eu teria o Firmino no meu time por ter inteligência e poder fazer acontecer mais coisas, como ele consegue fazer no Liverpool. E aí Vitor Sérgio vai resolver a parada. Vou decidir. Elber ou Firmino. Uma das viagens que eu fiz pra Champions e que eu fiz pra Alemanha, eu não sei como, assim, essas coisas que acontecem que você... Eu não sei como eu tava conversando com um jornalista alemão sobre Copa de 2002. E aí, cara, assim, ele quase me agrediu. Ele sabia que eu não tinha culpa, mas ele personificou em mim quem decidiu levar o Luizão e deixou o Elber fora. Porque o Luizão passou pelo Hertha, né, se eu não me engano. E aí, cara, lá na Alemanha, né, ficava... E era em Munique. Era em Munique ou era em Dortmund? Acho que era em Dortmund até. E aí ficou lá, então ficou o que fez o Elber e o que fez o Luizão. E os caras não conseguiam entender. O cara falou, como alguém deixa o Elber fora? Cara, o Elber era um atacante excelente. Era um atacante assim que para a década de 90, o início da década passada, né? Porque hoje atacante faz 35, 40, 50 gols, não era a situação do Elber, não era o futebol da época, mas o Elber era excelente e eu nunca entendi isso. Só pode ser aquelas coisas mal explicadas assim dentro de seleção brasileira, do cara que não se apegou a nenhum clube aqui no Brasil, né? O Elber saiu do Londrina direto para a Suíça, depois foi pro Milan, aí não deu certo no Milan, foi pro Bayern, então, ok. Então, você não tem identificação, né? Hoje isso daí nem importa tanto, mas na época não tinha. Que bom, né? Então, que bom, ainda bem, né? Porque senão, por exemplo, o Felipe Luiz nunca teria passado pela seleção e outros, o próprio Firmino até. O próprio Firmino, né? O próprio Firmino. Mas então, cara, o Elber era um baita atacante e não deu pra entender você optar pelo Luizão em relação ao Elber. Acho que o Elber foi queimado pela Copa América de 2001, né? Aquela Copa América que o Brasil cai para Honduras e tudo. Então, alguns se queimaram ali, outros não. O Denilson, por exemplo. O Denilson é humilhado O Denilson Show, na Copa América de 2001, ele é humilhado pelo lateral de Honduras, que ele bota o Denilson no bolso e ainda vai fazer o gol da vitória, nas costas do Denilson lá. Então, tipo assim, e pro Denilson não pegou nada, mas para outros pegou. Para outros pegou e o Elber foi um deles que ele não ficou. Então eu voto muito no Elber. Se o Klopp dirigir a seleção brasileira, aí eu posso pensar em votar no Firmino. Boa, Vitor Sérgio. Então nossas escolhas, até que ficou bem dividida a parada, viu? Ficou equilibrado, não ficou não? Ficou bem equilibrado. 7-4 ou 6-5? 1, 2, 3, 4, 5 da atual e 6 que foram injustiçados. Alisson, Daniel Alves, Alex, Thiago Silva e Felipe, Casemiro, Djalminha, Alex, Neymar, Amoroso e Elber. Fiz as contas certas. Bom, mano a mano. Ficou bom, né? E o Formiga que fica nervoso com saudosismo nem vai ter motivo, vai poder ter uma sexta-feira, está gravando numa sexta-feira, vai poder ter uma sexta-feira tranquilo. Dá até pra só você ter cuidado pra a galera ouvir isso. Sempre quando eu falo de alguma coisa antiga, os caras, você não é contra saudosismo, a galera confunde saudosismo com saudade. E acha que a gente não pode admirar coisas antigas, né? Eu, por exemplo, tenho vinil, né? Eu tenho vitrola e tal, mas não tem nada a ver com saudosismo. Não, sério? Assim. Oi? E você adora o Maradona? Adoro o Maradona, por exemplo, tá aqui, inclusive na minha... isso, então o meu cenário aqui, ó, bonitinho, Maradoninha aqui, coisa maravilhosa, fazer um carinho nele. Então é isso, gente.
Todo dia quando eu passo aqui no cenário... Acho que Vai, não, ó. fechou. Eu passo aqui no Acho que cenário. acabou, porque Era começou a fazer um carinho no abraço, Maradona, acabou o negócio. Eu faço né? aqui assim, aqui. Tá. Dei ideias aqui, tá? A gente já pescou umas ideias de dei vocês ideias. aqui pros próximos. Fiquem atentos. Mas continuem dando ideias que a dei gente ideias. Um abraço. vai fazer mais mano a mano. Fechou? É nóis. E a gente podia dar a sugestão seguinte: se bater alguma meta, ou de like, ou de comentário, a gente finalmente faz o Espanha contra a Alemanha 2010, 2014. Vai ser um prêmio pra quem assistir. Bota uma meta aí. Um abraço. Tchau, beijo.